Sejam muito bem-vindos a mais um Encaixes, o programa que está aproximando as pessoas. No programa de hoje, temos 2 convidados incríveis. Para você que ainda não nos conhece, esse é um programa que pega as situações cotidianas do nosso dia a dia nos condomínios e traz para que vocês entendam como que a gente pode resolver da melhor maneira, quais as melhores soluções, como que a gente deve lidar para que a gente tenha paz e um bem-estar onde a gente mora da melhor maneira possível. Aproveito também, caso você ainda não nos siga, faça seguir, compartilhe, comente. E, obviamente, falando do nosso patrocinador Arrepinte, que é especialista em restauração predial. Sem eles, nada disso seria possível. Fernando Messias, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, bom dia Renato, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês aqui, nesse bate-papo. E Camila Maioli, seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje teremos no programa o Dr. Maurício Bertello, um advogado, um mediador incrível e que vai acrescentar muito à nossa equipe. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, Renato. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Camila. Bom dia. Bom dia, doutor Fernando. Prazer enorme poder participar desse programa que tem contribuído tanto com a vida, né, nos condomínios, com o relacionamento entre os moradores. É um prazer muito grande estar participando com vocês aqui hoje. Se prepare, aperte os cintos, porque o programa de hoje promete. Você que está assistindo, sente-se aí de forma confortável e aproveite. Fernando, vamos começar hoje com você. Conta pra gente qual é o caso. Bom, nós temos várias histórias nos condomínios, né? Todos os dias novas histórias, mas eu vou contar uma delas que é engraçada e ao mesmo tempo teve um desdobramento um pouquinho inusitado, né? Mas vamos lá, é um condomínio que a gente tem aí em Perdizes e aí no caso era uma moça que tinha um namorado, ela era proprietária do imóvel e o namorado tinha acesso ao apartamento. Mas os pais da menina não sabiam que ela namorava, porque os pais eram de fora de São Paulo, a moça estava estudando, fazendo faculdade, né? Tinha 19 anos e o namorado 20. E aí, enfim, o namorado pegou e quis fazer uma surpresa para a namorada e ele foi, comprou rosas, entrou no apartamento e decorou, fez uma decoração muito bonita. E aí ele pegou e deixou a banheira de hidromassagem enchendo. E aí o que aconteceu? Ele desceu para comprar um vinho, que tinha uma adega na esquina, só que demorou, porque tinha fila na adega, o cartão não passou, enfim. Aí ele chegou, a hora que ele chegou, já estava, no condomínio já estava um burburinho. Por quê? Porque tinha transbordado a água da hidromassagem, saiu para fora da unidade, do apartamento, e caiu, começou a vazar no vizinho de baixo, e aí entrou a água dentro dos elevadores, eram 3 elevadores, acabou, né, danificando os elevadores. Quando ele subiu, já estava o zelador no condomínio, já estava lá na unidade, né? Estava a moradora de baixo do apartamento, já reclamando que já tinha caído água no apartamento dela na unidade de baixo. Aí chegou... era aniversário, na realidade, da moça, né, da proprietária do apartamento. E aí abriram, todo mundo viu, né, o alagamento total. E aí um enorme prejuízo, né, porque ele quis fazer uma coisa bonita, romântica, mas acabou danificando os elevadores, o andar de baixo, o apartamento da outra moradora, né. Então deu uma situação bem desagradável. E pior ainda, porque no outro dia foi feito orçamento, etc. Esse prejuízo aí foi mais de R$65 mil, né? E ela não tinha seguro na sua unidade. Então, o que acontece? Teve que chamar o pai saiu do interior no outro dia e foi no condomínio para saber o que tinha acontecido. E o pai quis, inclusive, ver as imagens das câmeras para saber quem que estava com ela no apartamento. Aí ele descobriu que a filha estava namorando, né? Enfim, deu uma bronca na filha e teve que pagar o prejuízo. Realmente não é uma maneira agradável de você saber que a sua filha, que veio para São Paulo estudar, está namorando
com apenas uma conta de 65 mil reais para saber a notícia. É uma situação bastante inusitada, complicada, né? Com certeza deve ter sido muito desagradável esse pai conhecer, né, essa situação e talvez até o seu futuro genro diante de um problema desse. Mas é uma iniciativa que nós vemos hoje, né, por parte, né, desse casal, um casal jovem, pelo que foi apresentado, né, de viver um relacionamento, de ter a oportunidade ali de fazer algo, né, pela namorada no dia do aniversário dela, que pudesse surpreendê-la, que pudesse agradá-la, que pudesse ter um resultado bastante positivo e que, infelizmente, teve uma situação totalmente contrária, né? Hoje nós vivemos, né, nas situações, né, do relacionamento condominial, muitas questões de relacionamentos, né, online, relacionamentos virtuais, onde as pessoas estão conseguindo apenas se relacionar de uma maneira remota, de uma maneira em que não há, né, muitas vezes a questão do relacionamento físico, do contato mais direto. E uma coisa que realmente tem dificultado muito, né, todo o processo de convívio dentro dos condomínios. E quando nós nos deparamos com uma situação, né, onde uma pessoa tenta fazer uma surpresa, tenta fazer algo realmente diferente para que possa trazer aí um resultado, né, positivo para um relacionamento, acaba trazendo uma situação aí de prejuízo financeiro, uma situação que acaba envolvendo né, os moradores daquela torre, trazendo inclusive um problema de acessibilidade depois com o defeito, né, com o problema que foi ocasionado no elevador. Com certeza, provavelmente esse pai depois precisaria, né, nesse contato com esse genro, né, ter a oportunidade de ter intermediação de alguém que pudesse acalmar os ânimos, né, porque o que nós vemos muitas vezes numa situação dessa realmente é o resultado posterior que isso acaba trazendo, não só financeiro, mas também no envolvimento, né, familiar, no envolvimento do relacionamento amoroso. Os problemas hoje que nós nos deparamos dentro, né, dos condomínios, ele envolve muitas vezes situações que a gente não tem a ideia, a noção do que pode acontecer, né, e cada vez mais isso se torna mais frequente por conta de que o principal, né, de uma vida condominial são as pessoas, né? São as pessoas que estão ali naquele convívio, que têm ali muitas vezes, né, as suas iniciativas, as suas atitudes pessoais, e que isso acaba trazendo um reflexo para a coletividade como um todo, né? Essa situação ela não envolveria, aí, no caso, né, direto de uma situação de mediação imediata, mas ela serve como exemplo para que a gente possa, né, ilustrar, né, para que todos os moradores consigam ter, né, essa visão de que a atitude que ele toma em relação ao seu namorado, ao seu cônjuge, aos seus filhos, tem um impacto direto, né, na vida condominial de todos os demais moradores. Muitas vezes de uma maneira negativa, até inconsciente ou até sem intenção, né, de trazer aquele prejuízo, mas que acaba trazendo, né, um problema coletivo, né, seja um problema de relacionamento, seja um problema de convívio, seja um problema, né, que está relacionado a relações de vizinhança, né, ao dia a dia do convívio dentro do condomínio, seja também com relações a questões operacionais, a questões estruturais, né, daquele edifício. Então, cada vez mais, né, nós vemos aí a população, né, aumentando, né, os condomínios crescem a cada dia. Muitas pessoas que viviam, né, numa residência que não fazia parte, né, de uma estrutura condominial passaram a viver em condomínio e são obrigadas a se deparar com situações que realmente, naquela posição em que elas estavam anteriormente, numa vida, digamos assim, de uma maneira mais isolada, a partir do momento que ela passa a viver numa coletividade, se torna algo que realmente tem reflexos onde muitas vezes a pessoa não tem nem como prever, né? No caso, o rapaz, né, com uma excelente intenção de fazer uma surpresa para a namorada, né, com pétalas de rosa. Ser romântico, né? Tentando ser romântico. Você sabe, doutor, que nesse caso eu não vou perder a piada. Nesse caso, o romantismo não está morto, ele está afogado. Literalmente afogado, né? E assim, Camila, te trazendo para a conversa, esse é um caso, assim, se esse relacionamento der certo, ele já tem a melhor história para contar no casamento. Sem dúvida, sem dúvida. A história do futuro noivo, como ele conheceu o pai da noiva. Sogro, né? Já dando prejuízo, né? Não, sem dúvida. Fica histórico na família, né? E extremamente engraçado. É uma história. Os filhos vão contar essa história para sempre. Exato. Olha, meu pai, logo que conheceu o vovô, foi porque ele causou um prejuízo, entendeu? E um belo realmente, prejuízo. Um belo prejuízo.
Pensa esse pai querendo voltar para o interior ou não. Vou morar com você, filha, a partir de agora, para saber se você está estudando mesmo ou não. Você sabe que é mais barato ele alugar o apartamento do lado do que voltar para o interior. Com certeza, vai ter uma vigilância mais apurada, né? Do que está acontecendo com a filha. Né? Não, mas certamente é engraçado. E outro ponto importante... Pensa o medo dessa garota. Ai, tem que ligar pro meu pai. E dele, geralmente, para os jovens conhecer aí os pais da namorada é algo tenso, é algo... Eu lembro quando foi a vez que eu fui conhecer os pais da minha namorada, você ia ansioso, você ia buscando uma aceitação, você ia buscando aí uma primeira boa impressão. A primeira boa impressão dele foi, custa 65 mil. Não, ainda mais porque se a moça era do interior, então a criação do interior ela é diferente da grande cidade. Certamente deve ter sido uma situação assim, a bichinha deve ter ficado com medo, coitada. Um ponto importante que eu queria aproveitar e trazer para todos é exatamente o seguro residencial no condomínio. Gente, é um valor muito baixo, é um valor que cabe sim no orçamento de todos. E não é só no caso... Olha, nesse caso foi aí uma surpresa que deu errada, mas você viajou, estourou um cano. É muito comum no condomínio estourar aqueles filtros que você tem o cano que leva água, de soltar aquilo e inundar. Então, gente, vejam, se vocês ainda não têm, procurem um seguro para a unidade, né? Eu trouxe exatamente essa história engraçada e romântica, né? Mas é que tem um viés porque acabou trazendo um prejuízo para o pai da proprietária, né? Para o proprietário na realidade, mas além disso, o que aconteceu? O pessoal ficou 3 dias sem elevador. Então, ou seja, toda a situação tem uma história que você tem que prestar muita atenção, né? Nos mínimos detalhes aí, tem coisa que a gente nem imagina que pode acontecer, e acontece, né? Então, principalmente essa parte de vazamento nos apartamentos, isso é mais comum que a gente... as pessoas não têm essa noção do que pode acontecer, mas você deu o exemplo do filtro, né? Então, se não tiver um seguro muito bem feito, né? Com toda a parte de avaliação de danos, etc., e ter uma cobertura legal, principalmente para a parte elétrica, danos a terceiros, etc., aí o prejuízo pode ser grande, né? A conscientização, né, que todo morador de condomínio hoje precisa ter é que as atitudes dele, né, o reflexo da vida condominial dele vai ter um resultado que vai atingir toda a coletividade, né? Isso seja uma questão de atitudes dentro da própria unidade, do seu dia a dia, da sua maneira, né, de proceder no apartamento, como também no seu relacionamento com os vizinhos, com a administração, com os funcionários. Então, hoje nós vemos aí muitas situações, né, de que os síndicos, o pessoal, né, responsável pela parte de atendimento, de serviços dos condomínios, estão muito focados, e com razão, né, em se desenvolverem na questão de capacitação, de cursos, de entendimento, porque cada vez mais, né, é exigido, né, para a atividade condominial esse conhecimento, essa capacitação, e todos nós temos que buscar isso. Mas o que traz a maior importância, na minha opinião, com relação à vida em condomínio é o relacionamento entre as pessoas, né? Por isso que o programa que você, né, tem nos dado a oportunidade de aprender cada vez mais, nós temos tem esse enfoque justamente para poder despertar nos moradores, despertar, né, em todos os condôminos essa sua responsabilidade, essa sua participação nesse resultado como um todo, né, que é fazer cada vez mais um ambiente mais agradável, um ambiente mais adequado para a vida em sociedade, né? Porque o condomínio ele é uma microsociedade, né? Ele representa, em alguns casos, alguns condomínios, aí, uma população muito superior, às vezes até determinados bairros ou cidades do interior. Então, hoje, cada vez mais a vida em condomínio ela tem essa importância no papel que cada um tem que desenvolver lá dentro, né? Qual a responsabilidade dele como morador, como condômino, como proprietário, como inquilino, como uma pessoa que traz, né, um resultado para o coletivo, né? Camila, e eu acho que depois desse caso... Posso só pegar um gancho dele? Claro! Justamente para falar uma questão mais jurídica, inclusive. Eu venho discutindo com alguns advogados a questão da deliberação em assembleia do seguro residencial. E uns defendem uma tese que pode, outros que não podem e tal. Eu, dentro do meu conhecimento... É uma responsabilidade coletiva. Eu acho que ele pode sim ser deliberado em assembleia, mas isso é uma discussão aí, que a gente ainda tem um longo caminho para isso. Por quê? O que tem tido de
incêndio nas unidades. É uma coisa absurda. Recentemente, lá da janela do meu escritório, eu vi uma unidade pegando fogo. A mãe saiu para pegar a criança na portaria na pira escolar. Quando subiu o air fryer, tinha pego fogo. Acabou com a unidade. Só que não atinge só aquela, atinge a do lado, atinge a de cima. Né? Então, isso é uma coisa que eu venho discutindo com alguns advogados, que eu falo, gente, eu acho que deveria sim, a gente coloca lá, delibera em assembleia, coloca na ata a obrigatoriedade das pessoas terem um seguro residencial, assim como o contrato de locação não é obrigado a ter o seguro incêndio. Exatamente. Mas justamente por essa questão da responsabilidade, porque você atinge a outros. Não é só você, né? Sim. Com certeza. Mas Camila, conta pra gente o outro caso, o seu caso. Hoje tem um caso meio, assim, que é justamente essa questão da consciência das pessoas, né? Teve um condomínio que nós trabalhávamos e tinha uma moça jovem, recém-divorciada, com 4 filhos. Só que ela não queria mais a responsabilidade das crianças, né? Ela queria viver aquele momento do divórcio. Um condomínio clube gigante, com toda uma infraestrutura maravilhosa, assessoria esportiva, atividade para as crianças o dia todo. As crianças desciam às 8 da manhã, 6 horas da tarde, as crianças ainda estavam lá sob a responsabilidade da assessoria esportiva. Só que no inteirinho do dia, a mãe saía. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Não alimentava as crianças, não cuidava das crianças. Aí as crianças começavam a falar para os amigos, eu tô com fome. Aí o amiguinho, vamos lá em casa comer. Só que isso foi tomando corpo. A criança mais nova tinha 5 anos. Isso foi tomando corpo, e aí começa. Olha, as crianças não podem ficar sobre a responsabilidade da assessoria esportiva das 8 da manhã às 6 da tarde. Olha, não, mas eu tenho coisa para fazer. Mas eu pago o condomínio para isso. Não, mas não sei o quê. Chegou um determinado momento que tinha uma criança de 9 anos, se engalfinhou com outra criança no meio da assessoria, do judô, da brincadeira lá. Se bateram, se machucaram. A mãe entrou com uma ação contra o condomínio e contra a assessoria esportiva, porque era obrigação do condomínio e da assessoria esportiva cuidar dos filhos dela enquanto ela estava fora. E não é. Né? As crianças não podem ficar sozinhas no condomínio. Não podem ficar almoçando todos os dias na casa dos vizinhos. Desculpa te cortar, mas tem uma legislação, eu não me recordo agora o número, que crianças de até 12 anos não podem ficar sem algum responsável sozinhas na área comum nos condomínios. Não podem ficar sozinhas, mas é comum, é muito comum. Acontece. Só que esse caso específico era diferente, assim, a criança está lá no parquinho, está lá na atividade, a mãe está por perto. Né? Alguém do condomínio gritou, a mãe aparece, ou a babá, ou a ajudante, alguém aparece. Nesse caso, não. A mãe simplesmente pegava o carro e sumia. Então, e não tinha como fazer, alguém tinha que olhar aquela criança. Aí a mãe voltava e falava, olha, não pode. Só que você, extrajudicialmente, administrativamente, você só pode orientar. Até que chegou realmente que as crianças se machucaram, brigaram. E ela entrou com uma ação judicial contra a assessoria esportiva e contra o condomínio. Eu vou fazer só um adendo rapidinho, porque hoje em dia a população deixou de ter filhos e passou a adotar pets. Então é muito comum também que você tenha aí os famosos pais de pets. Sim. E a mesma coisa, o pet não pode estar sozinho nas áreas comuns do condomínio. E da mesma maneira, se o seu condomínio tem um pet space, algum local onde os pets possam ficar brincando, você não pode abandonar o teu pet ali o dia inteiro, assim como essa senhora fez com os filhos, deixando-os soltos ali para o condomínio. É terceirização da responsabilidade paternal, né? Alguns moradores, infelizmente, isso é comum, né, em condomínios de grande porte, em condomínios menores, acreditam que o quintal do condomínio é o quintal da casa dele, né, e que os funcionários, né, terceirizados, né, que prestam serviço, têm a obrigação, né, de cuidar, de zelar pela segurança dos filhos. Isso que a doutora Camila apontou, ela é uma tragédia anunciada, né? Sim. Isso é algo, né, como foi mencionado aqui, que a legislação, inclusive, está
sendo mais rigorosa, né? Existe aí todo um processo tramitando para que realmente os pais sejam responsabilizados de uma maneira mais severa com relação a isso, porque o condomínio ele não tem essa obrigação de zelar, de cuidar dos filhos, né? Das crianças que muitas vezes são deixadas ali, né? Ao relento, né? As condições, né? Mais improváveis possíveis, porque os pais ou, né, têm algum compromisso ou têm alguma situação pessoal que os impedem ou os impossibilitam ou simplesmente não querem fazer aquilo que é de sua responsabilidade. Como no caso em questão houve até inclusive um acidente, né, o condomínio ele tem essa obrigação de tentar precaver esse problema, né, aplicando muitas vezes o regulamento interno na questão, né, das advertências e no caso de reincidência multa também aos pais que realmente não compreendem essa situação. Mas o que eu tenho visto com um resultado bastante positivo são trabalhos de conscientização desses pais através, né, de reuniões, de criação de comissão de pais, através de palestras que são trazidas ao condomínio, de um relacionamento direto da administração, do síndico, dos mediadores que prestam esse tipo de serviço, para trazer esse esclarecimento, né, de que realmente a responsabilização por qualquer dano, por qualquer prejuízo, por qualquer problema que venha acontecer àquela criança é única e exclusiva dos pais. O condomínio ele não tem essa obrigação, ele não tem essa responsabilidade pelo resultado que possa advir disso, né? E a maneira mais, com resultados mais positivos que eu tenho observado acontecer ultimamente, é um processo de conscientização, você chamar esses pais, né, para um diálogo, para uma conscientização do que eles estão proporcionando, porque isso pode ocasionar denúncia no conselho tutelar, que vai trazer uma consequência imediata para aquele pai e que se houver uma reincidência, se houver uma situação de gravidade maior, a penalização dele, a responsabilidade dele no judiciário ela vai ser redobrada. Então, são todas as situações que você precisa ter para poder antever problemas, tentar resolver situações, prevenir aquelas questões mais perigosas que envolvem essa situação, porque não é muitas vezes só uma situação de um acidente, muitas vezes só uma situação que envolva ali uma briga entre crianças, que envolva um incômodo ao vizinho por conta do barulho, por conta de qualquer outra coisa. Nós temos que pensar que um condomínio hoje, independente das questões de segurança envolvidas, ele tem um fluxo de pessoas ali, prestadores de serviço, visitantes, que são externos ao condomínio, que o condomínio muitas vezes não tem, e muitas vezes até o próprio morador que trouxe aquela pessoa para dentro do condomínio, não sabe da índole daquela pessoa, não sabe o histórico daquela pessoa, os antecedentes daquela pessoa, que por qualquer motivo estará ali, ou prestando serviço, ou fazendo alguma atividade, ou como convidado, e que numa situação dessa, tem uma criança ali que está numa condição de perigo, desprotegida, né? Nós vemos aí situações, né, de casos de abuso, né, de crianças, de situações até mais graves, né, por conta de justamente não ter ali uma visão, uma supervisão de alguém responsável que possa cuidar daquela criança. A criança com menos de 12 anos, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente traz essa proteção, ela não tem discernimento daquilo que ela está provocando, ela não tem maneiras de prevenir ou de ter a conscientização do que pode resultar aquela simples brincadeira, que para ela é uma brincadeira. Ela está ali no condomínio, muitas vezes com espaço, né, onde tem ali, né, uma piscina, um playground, toda uma área verde em que ela possa usufruir, e hoje é tão difícil, né, na cidade de São Paulo, principalmente, você ter essas áreas onde a criança ela possa ter ali toda essa liberdade, e muitas vezes dentro do condomínio ela tem essa condição, mas ela precisa ter, né, essa supervisão, ela precisa ter esse acompanhamento de uma maneira realmente efetiva. Só o fato, muitas vezes, isso a gente observa também, principalmente com as babás, as cuidadoras, que está ali no local, mas que muitas vezes está conversando com a outra babá, com a outra mãe, isso aqui, e as crianças estão naquele ambiente, muitas vezes sem... apesar de estarem acompanhadas, estão totalmente desacompanhadas. Né? Vou aproveitar e trazer. E aí, Fernando, qual a sua visão aí nesse caso? Nós presenciamos esse tipo de situação com mais frequência, né? E um problema muito grave que isso também pode acarretar, e acontece, é o quê? Que os menores de idade, as crianças aí, digamos, de 8, 9, 10 anos, já aconteceu de quererem sair do condomínio, né? Sem autorização dos pais, os pais não estão, né? E aí, como é que faz? Então, já aconteceu dos jovens chutarem portão, querer invadir a portaria, né? Falou, olha, eu quero sair, vou sair, quebrar, vandalizar. Então, já aconteceu, lógico, com o pessoal de 12 para cima, né?
Mas também já com 10, 11 anos do pessoal querer sair. E aí a portaria tem que ter lógico, ela recebe um treinamento, né? Mas tem que ser bem capacitada para poder estar agindo, não deixando sair, né? Mas tem que prestar muita atenção. E isso acontece com bastante frequência, né? Então esse é um perigo muito, muito sério, né? Porque se deixarem uma criança sair do condomínio, né? Sem autorização, como é que fica? Responsabilidade. A responsabilidade. Né? Então, isso afeta também várias situações, né? Jurídicas e tudo. Exato. E isso acontece com bastante frequência, né? Dos pais estarem trabalhando, né? E as crianças, às vezes, querem ir na padaria comprar uma E os bala, pais precisam ter esse conhecimento de quais são as atitudes que a portaria, né, os protocolos de segurança devem ser aplicados numa situação dessa. Porque também existe aquela situação que muito pai ele não admite que o porteiro se dirija ao filho, que o porteiro repreenda ou advirta verbalmente a criança que está praticando alguma coisa indevida, né? Então, é um processo que realmente tem que ter o envolvimento dos pais, tem que trazer os pais a responsabilidade de conhecer as normas e procedimentos do condomínio, aquilo que de responsabilidade dele com relação principalmente às crianças menores de 12 anos, para que toda essa situação ela possa ser evitada, né? Se você gostou, deixe o seu like, curta, comente, indique para os seus amigos que também estão passando por situações parecidas, ou se você tem algum caso novo, algum caso diferente, algum caso que você está precisando de ajuda, entre em contato conosco e a gente vai ter todo o prazer em poder ajudá-los. Doutor Maurício, foi um enorme prazer tê-lo aqui hoje. Mais uma vez pela oportunidade. E nos encontramos no próximo. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Obrigada, doutor. Então, Fernando, muito obrigado. Gostaria que os senhores lembrassem novamente da Repinte, o nosso patrocinador oficial, a Repinte, e especialista em restauração predial. Bom, Fernando, foi um enorme prazer tê-lo aqui. Muitíssimo obrigado. Espero tê-lo numa outra oportunidade. Prazer de estar novamente aqui. Agradeço e sucesso. Camila, você já é de casa. Obrigada. Um enorme prazer em tê-lo aqui. O prazer é todo meu. E a vocês, vejo todos no nosso próximo episódio. Até breve.